Oi, pessoal, vamos voltar então para a nossa terceira parte da aula da seção 2.1. Eu vou ter que tirar os óculos, e aí se de vez em quando eu ficar bem assim, é porque olha o que acontece quando eu ponho óculos. Eita, iluminação piora que tudo, né? E aí eu fico parecendo o Mr. Magoo, não sei quem é esse, mas quem sabe, quem disse para mim que eu pareço o Mr. Magoo foi o professor Francisco, é do tempo dele, não é do meu. Então, quem souber quem que é esse tal do Mr. Magoo aí, porque eu sou da Dora Aventureira para cá, não conheço. Coloquem aí nos comentários quem que é para eu poder identificar, beleza? Vamos falar agora da contagem do prazo penal. E aí eu farei um paralelo com vocês, contagem do prazo penal com contagem do prazo processual penal. Desculpa, eu tô olhando aqui, a minha gatinha tá fazendo a estripulia ali, eu tenho medo do que acontece. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, tenho grade de proteção, mas assim tenho medo dela pular ali. Meu Deus, suicida. Vamos lá, firme e fortes aqui nesse momento. Prazo penal. Vamos primeiro ler o prazo para a gente poder se sintonizar. Vou falar para vocês no primeiro artigo 10 do Código Penal. Olha lá, artigo 10, contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Legislação, aí depois, frações não computáveis de pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, na pena de multa as frações de cruzeiro. Vou explicar isso para vocês. O Código Penal, pessoal, ele vai então dizer que o prazo do direito penal, ele conta a partir do dia do início. Vamos trazer isso para prática, para a realidade. Quando eu trato de liberdade da pessoa, qualquer tipo de situação que pode prejudicar essa liberdade, eu vou incluir o primeiro dia no cômputo do prazo. Então, eu não conto a partir de amanhã, eu conto a partir de hoje. Vamos pensar numa pessoa que teve uma prisão temporária decretada por 10 dias e ela conseguiu ser encontrada e apreendida hoje, dia 24 de março. Então, vamos contar esses 10 dias que essa pessoa ficará detida a partir de hoje, dia 24 de março. Porém, esse dia de hoje dependendo da hora, vai ser muito benéfico para a pessoa, porque olha, se ele for pego 11h30 da noite do dia 24, não importa, eu conto o dia de hoje. Então, quando ele diz que o dia do início inclui-se no cômputo do prazo, não importa a hora. Então, inclui o dia de hoje e a pessoa tecnicamente ficaria presa apenas 9 dias. Isso daqui, pessoal, vai servir para beneficiar o réu. Casos, por exemplo, de ações em que eu tenho um prazo para que essa ação seja proposta, por exemplo, nos crimes de lesão corporal leve, ou nos crimes de lesão corporal leve que não são no ambiente doméstico e familiar, ou nos crimes de lesões corporais leves no trânsito, a gente tem um prazo de 6 meses para que a pessoa faça a representação. Esse prazo de 6 meses, ele vai contar da autoria do fato. Muitas vezes, na hora do fato, a gente já sabe quem que é o autor. Vamos pensar numa batida de carro que aquela pessoa te machucou. Caiu no último exame da OAB, no exame 30. Uma situação mais ou menos assim. A pessoa estava lá dirigindo e ela bateu num ciclista, o ciclista caiu, sofreu escoriações leves. Esse ciclista tinha 6 meses para representar essa pessoa e essa pessoa ser processada e condenada por lesão corporal de natureza leve no trânsito. Vamos pensar que o motorista parou, desceu, se identificou, ou seja, a vítima sabe quem que é o autor do crime, crime de lesão corporal culposa no trânsito. E aí, ele falou, ó, tá aqui o cartão, as despesas médicas e tal. Essa pessoa que foi acidentada, ela tem 6 meses a contar daquele dia
para fazer uma representação para que essa pessoa seja processada. Se nos 6 meses, contou 6 meses, ela não fez nada, exclui a punibilidade. Mas eu conto do dia. Se eu for contar do dia seguinte, os 6 meses já era. Já operou-se a decadência. Então, quando os prazos eles são penais, eu conto o primeiro dia e excluo o último dia. E aí, quando ele fala assim, nas penas privativas de liberdade ou nas restritivas de direito, eu vou excluir a fração de dia. Então, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Olha só, vamos pensar que tem 1 dia e meio. Eu excluo esse meio do final, mas eu computo esse meio do princípio. Para a gente fazer um paralelo, no CPP, no Código de Processo Penal, que é o código instrumental do direito penal. Direito penal está dizendo quais são os crimes, quais são as penas, mas como que a gente atinge a justiça, quais são os ritos processuais, as formas com que essa pessoa será processada, tá lá no Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, a contagem é diferente. Eu excluo o primeiro dia e começo a contar o dia seguinte. Vamos pensar que a pessoa tenha 10 dias para oferecer uma defesa. Aí saiu no Diário Oficial para o advogado, publicou hoje, ele tem 10 dias, eu conto a partir de amanhã. A partir de amanhã, então, 10 dias. Vejam a diferença. Nesse caso, está trazendo benefício para aquela pessoa que está sendo processada? Sim, porque eu tenho 1 dia a mais. Então, para ficar mais fácil, para ficar mais simples, quando traz prejuízo para a liberdade daquela pessoa, eu conto o primeiro dia. O prazo ele prejudica, a pessoa vai ficar presa 1 dia a mais, tem 1 dia a mais para a vítima propor ação, então eu conto o primeiro dia. Se vai beneficiar aquela pessoa, por exemplo, no caso de uma defesa, que é o prazo processual penal, eu só conto o próximo dia. Vamos lá. Lá no Código de Processo Penal, lá no artigo 798, quase acabando, vai estar dizendo a diferença do Código Penal. Olha lá. No Código de Processo Penal vai estar assim: todos os prazos correrão em cartórios e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Aí o parágrafo primeiro que nos interessa, que é o contrário, que está no artigo 10 do Código Penal. Não se computará no prazo o dia do começo, e inclui-se, porém, o dia do vencimento. Então, sempre pensando qual que é o melhor para a pessoa que está sendo acusada, o Código Penal, quando trata de liberdade, ele vai falar que eu incluo o primeiro dia. Código de Processo Penal, quando fala de defesa, ele vai incluir o outro dia, o dia subsequente. Então, falamos na seção 2.1 dos 3 temas mais importantes. Peço para que vocês escrevam no comentário ou venham até mim pelo WhatsApp. O pessoal de Itapecerica tem meu WhatsApp, consegue falar comigo e qualquer dúvida que tiver, eu estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, galera. Até mais. Na próxima aula, a gente vai para a seção 2.2. Até mais e um abraço, um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau.